6 jogos em Itaquera. Perfeito. São 74 vitórias, 25 empates, 7 derrotas, 196 gols a favor, 63 gols contra e um aproveitamento que é um número emblemático, 77,7%. E o senhor está questionando o Corinthians do quê? Não estou questionando de nada. Questionando o Corinthians em nada. Aliás, o Corinthians pegou um adversário muito competente, teve dificuldade para ganhar do Botafogo. Se não fosse o treinador do Corinthians a tirar um volante, a colocar um jogador com um pouco mais de saída de bola, se não fosse a iniciativa do treinador do Corinthians, que ele é competente, o Carille é um cara competente, de botar esse moleque, esse Pedrinho, não sairia o gol. Vou te interromper. Ontem eu vi 2 treinadores extremamente competentes. Fábio Carille e Jair Ventura. Realmente, esse Jair Ventura é de tirar o chapéu. Mesmo sem ter elenco, ele ainda conseguiu poupar jogadores para a Libertadores da América. Fechou e segurou o Corinthians 90 minutos. Só que o Dudu Cearense perdeu essa bola pro Pedrinho aí, o moleque, o experiente perdeu pro garoto. Ele deu um chapéu em 3, que está de brincadeira. O moleque entra no jogo, primeira bola dele, dá um chapéu em 3, sai dentro da área. O Gatito fez 2 defesas, na terceira não deu. Ontem eu estive lá. Parabéns pro Carille, parabéns pro Corinthians. Na arena, e eu vou te falar, na hora que o Fábio Carille chamou o Pedrinho, o estádio inteiro, esse menino virou o novo xodó da torcida do Corinthians. E com um lance desse ainda, Benjamin, mas ele vai ficar ainda mais. Aí eu espero que o Carille tenha visto, não só por ontem, é do Carille, né? Pois é. Flavinho, mas eu espero que ele tenha visto aí o futebol desse garoto, Pascoal, e dê mais chances para ele. Porque com frequência, ontem ele acabou entrando no lugar do Cleison, que inclusive não jogou bem. Cleison que jogou no lugar do Romero. Também. Mas o Cleison e o Cleiton, Pascoal, quando solicitados, até agora eles não conseguiram mostrar serviço. E o Benjamin, esse lance foi muito fora da área. Eu não sei como é que o árbitro... Começou a apertar, né? Foi. Não sei como é que o árbitro... Ele tá na linha ele tá na linha do lance. Aquele árbitro de linha? Não sabe aquele lá é espantalho. Aquele é depois eu quero que o senhor fale também do pênalti escandaloso que deram pro Sport contra o Atlético Paranaense. Daqui a pouco e o que não deram pro Palmeiras? E o que não deram pro Palmeiras? E o que não deram pro Palmeiras? Mas enfim, Pascoal, com relação só ao Pedrinho, eu espero que o Carille coloque ele nesse revezamento quando alguém não puder jogar, ou o Jadson pela direita ou o Romero pela esquerda. Dá uma chance pro moleque. O moleque mostrou personalidade, sempre que solicitar. E não é a primeira vez que ele demonstra personalidade. Pois é. Ele já jogou de meia, já jogou como meia, outro ele jogou como... Mas com frequência, Pascoal, entra lá Cleiton, entra Cleison, e esses moleques eles não entram. Ô, Carille, põe o Pedrinho pra jogar. O moleque entrou e decidiu o jogo ontem, Pascoal, mano. Para de reclamar, o time tá 20 líder A questão não é essa, Flavinho, a questão não é essa. Muitas vezes você acaba dando a possibilidade para um cara jogar, não é isso, Flavinho. Ele não é torcedor, ele é jornalista. É que ele tá ecoando o Cleison, quando solicitado, eu sou o anti-mídia. Eu tô aqui pra falar que vocês não falam, tá certo? Então, Carille, quando você tiver que optar, ao invés de ficar colocando lá o Cleison, o Cleiton, dá a chance pro Pedrinho. O moleque que a torcida gosta, é terrão, é um cara que sabe que é o Corinthians, joga bem, mudou a história do jogo ontem. Não, pelo contrário. É que você babaou. Você babaou até pra moleque que é ruim de bola. Eu não. Quando o moleque é bom, eu peço pro cara do time. Eu falo aqui, vai na base, pega os moleques do terrão. Ah, mas você pedia Lulinha, você pedia essas coisas aí. Corinthians terminou. O Kleber veio da base, viu? Tem muitos que você não sabe. O Casagrande que você não conheceu, veio da base. Você fala Lulinha, você fala um monte de tranqueiro, veio da base. Falava um monte de tranqueiro. Tem um monte que você não conheceu aí que veio da base. Não é porque da base que é bom. Edu Gaspar veio da base, Zé Elias veio da base, tem um monte. Ué, o fato de vir da base não quer dizer que seja bom. Da base. Fagner. Então ontem o Corinthians terminou o jogo com o Fagner da base. Que é bom. Da base. Que é bom, que é bom. Esse é bom. O jogo que você não queria, que é da base. Agora tá jogando bem. O Pedrinho, que você não queria, que é bom jogador, não. Você não queria vírgula. O Guilherme Arana, que você não queria, que é da base. Você não queria vírgula. Você não conhecia o Guilherme Arana. Você não queria, que era da base. Eu falava do Guilherme Arana no Campeonato Paulista, eu não sabia nem quem era. Não sabia nem quem era. 5 jogadores da base calando o mano. Não, pelo contrário. O Guilherme Arana eu sempre defendi, o Pedrinho eu sempre defendi, o Michael sempre defendi. Assim como o Marcial, que não tá jogando agora também por causa do problema que ele tá lá, tomando uma medicação que pode cair no doping. Desceu o pau na base, agora tem que ver que é o caminho. Eu desço o pau no moleque que não sabe jogar bola. Agora, é que você defende independente de quem seja. Eu não. Eu analiso pra poder falar. Agora tem que dar parabéns pro Jair Ventura, porque o Jair Ventura meteu um time reserva ontem. É óbvio que a estratégia que o Botafogo usou ontem não era jogar. O Botafogo foi para se defender. O Cássio praticamente assistiu o jogo inteiro. Mas ele segurou o Corinthians até onde deu. É verdade, mas essa história de time reserva, eu sou meio avesso a ficar falando, time reserva. Para mim, entrou em campo, tá representando o Botafogo. E se você olhar, ele poupou ali o Pimpão, o Roger, o Lindoso no meio de campo.
ponto, né? Aí botou o Roger no finzinho, quando tomou o gol, ele botou o Pimpão um pouco mais botou o Pimpão um pouquinho antes. E o resto, jogou o Gatito, jogou o Arnaldo. Né? A zaga ali, um dia jogou. Carly também não jogou, né? Tudo bem, mas o Marcelo tá cansado de jogar, o Igor Rabelo tá cansado de jogar. Tá lá, né? O Vitor Luiz jogou lateral esquerdo. Né? Não tem um monte de gente pra... Bruno Silva jogou também. Bruno Silva jogou, o Camilo jogou. Então é um misto do Botafogo. Agora, o Botafogo é isso. O Botafogo é, primeiramente, um time que sabe se defender. Faltou ontem ao Botafogo estocar mais o Corinthians no contra-ataque. Aí o grande mérito do Corinthians, porque o Botafogo ficou muito preso na defesa. Só teve um lance, acho que no primeiro tempo, que ele conseguiu sair, chegar com perigo. De resto, era só se defender. Então o Botafogo se defende bem, costumeiramente, e quando joga assim, ele normalmente sai para o contra-ataque. Ontem saiu só uma vez, foi muito pouco, e aí foi dando espaço, o menino entrou, e numa jogada resolveu o jogo. Só também fazer uma defesa aqui, Pascoal, do Gatito. A gente fala bastante aqui do Cássio, a gente fala bastante do Vanderlei aí, que merecem uma oportunidade na seleção. Eu não tô falando que é o momento ainda do Gatito para poder ser convocado por alguém, não é isso. Não, ele é goleiro da seleção paraguaia. Não, mas não é isso. Não, mas eu não precisa se preocupar, ele já está convocado para a seleção do Paraguai. Porque eu vou falar só o seguinte, Eugênio. Não, mas só vou fazer o seguinte, porque o Pascoal sempre falou mal do cara. O Pascoal sempre falou mal do cara. Não, mas é verdade. Ele quer briga, ele quer briga. Não é isso. Eu não quero aqui fazer campanha pro Gatito para ele ser convocado. O Eugênio falou, goleiro de seleção, ok, mas eu não tô falando aqui que é o goleiro esplendoroso, Pascoal. Não tô falando isso. Mas o Campeonato Brasileiro do Gatito é muito bom. Vive um grande momento. Inclusive, ele tinha falhado bastante quando estava jogando no Figueirense, concordo contigo. Era um goleiro que era pouco confiável, mas no Botafogo... O ano passado ele ajudou a derrubar o Figueirense. Não tô colocando ainda o Gatito para que não... você tá comparando já com o Cássio e com o Vanderlei? Não tô comparando. Acho que o Cássio e o Vanderlei são mais goleiros que o Gatito. Só que a questão é a seguinte, o Campeonato Brasileiro que esse cara tá fazendo, Pascoal, inclusive deixando o Jefferson no banco. Porque o Jefferson já tem condições de jogo. O Jefferson já tá voltando agora, precisa ter calma. Mas, Pascoal... Não dá pra tirar o... Não, mas aí que tá. Você acha que o Jefferson hoje, quando tiver 100%, ele tira o lugar do Gatito? Não tira. O cara tá pegando muito, Pascoal. O Campeonato Brasileiro desse cara é um campeonato excelente. É excelente. Para os padrões do Botafogo, que tinha um goleiro aí que era uma referência, que era o Jefferson, hoje tem um Gatito lá que tá segurando a bronca, vale a pena dar também os parabéns pro cara, por que não? Vale. O goleiro do Botafogo, depois que o Jefferson machucou, entrou lá o menino que não deu conta do recado, né? O Elton Leite, foi mal, muito mal. Entrou o Sidão, e o Sidão fez no ano passado o que o Gatito tá fazendo hoje. Né? Aí sabe o Sidão foi pro São Paulo, não aconteceu no São Paulo. Vai muita bola no gol do Botafogo. Mas aí muita o cara que é bom se segura, o que é ruim deixa entrar. Senhor Mãe, você gostou do Corinthians ontem? Muito. O Corinthians amassou o Botafogo. Amassou. O Botafogo não conseguia respirar. Eu sempre costumo dizer, sabe, o time jogar lá na arena é claustrofóbico, é muito difícil. A torcida sabe torcer e intimida o adversário, a arbitragem também. Se não chegar na Arena de Itaquera um árbitro com personalidade, o cara sente a torcida. Não tem arena, não tem estádio no Brasil onde o árbitro se sente mais acuado do que no estádio do Corinthians. Porque a torcida do Corinthians é diferente. Eu já falei isso. A torcida do Flamengo é a maior do Brasil, ninguém discute. Mas a torcida mais vibrante, que mais amedronta o adversário e os próprios jogadores, por isso que todo mundo corre no Corinthians, por isso que todo mundo corre lá, é a torcida do Corinthians. E ontem o Corinthians amassou o Botafogo. O Botafogo parecia um time pequeno, não estou dizendo que o Botafogo é time pequeno, porque eu não acho isso. E já disse isso aqui várias vezes. O Botafogo parecia um time pequeno, e só sabia se defender e com a posse de bola não sabia o que fazer com ela. Não criou absolutamente nada. E o interessante é que a gente nota nesse Corinthians muita semelhança, quando não tem a posse de bola, com o Barcelona do Guardiola. Por quê? Porque não tem ninguém dando bote. Não tem cão de guarda. Isso não existe mais no Corinthians. Entendeu? Tem 2 a 3 jogadores no homem da bola, induzindo o cara ao erro. O cara pega a bola, ele domina, procura alguém, de repente, na hora que ele olha, tem 3 caras do Corinthians em cima dele. Ele não sabe o que fazer. Ou ele tropeça na bola, ou ele tenta um drible e perde, ou ele tenta um passe e erra. Então, o que o Corinthians joga hoje defensivamente não é um jogo, é uma clínica. É uma aula que o Carille dá de graça. De graça. Qualquer um pode ver. É só chegar, filmar de cima, plano aberto, ver como é que os jogadores se posicionam e ver como é que os jogadores atacam o adversário.
Aí tem que pagar o ingresso. Tem que pagar o ingresso. Não é ingresso, é um couvert artístico. Ver como é que o Corinthians faz quando ele acua o adversário, quando ele tem a posse da bola. Interessante. Eu não concordo com essa comparação com o Barcelona do Guardiola, não acho exagerada, mas o Corinthians tem uns números interessantes, que ele é a melhor defesa do campeonato, com um dos menores números de faltas e um dos menores números de desarmes. Porque é aquilo que eu acabei de falar. É isso, por isso. Porque ele não dá o bote. É. Ele induz o adversário ao erro. O Barcelona A falta fazia é o a mesma recurso, coisa. quem perde a jogada. Exatamente. O Perdeu a Barcelona... jogada, mata a jogada. Por quê? Porque único- foi driblado, porque tá tomando o outro- ataque. E um outro Se detalhe. recupera a bola. Só pra dizer, o na pressão, Barcelona- não precisa fazer o falta. único jogador- O segundo melhor ataque do campeonato é do Corinthians também. O Corinthians só perde hoje pro Grêmio. O Grêmio tem 23 gols, o Corinthians tem 19. Tá vendo? Eu até lembro, né, que no Barcelona, do Guardiola, quem que era o jogador que chegava lá e pegava? Mascherano. O que ele foi fazer? Foi jogar de back. Porque não tinha qualidade para jogar no meio campo, fazia falta demais. Ele botou o Busquets, que é um cara que sabe jogar, que sabe se posicionar em campo. É aquilo que eu falei, é induzir o adversário ao erro. Se você fizer isso, você não precisa de cão de guarda, você não precisa de Márcio Araújo. Não precisa. Não precisa E ontem o Posicionamento. Carilli, o Carilli fez uma substituição que eu achei corajosa. Que ele tirou o Gabriel. Tirou o Gabriel. Que pra mim o Gabriel é o Que é o motorzinho protetor desse meio da de campo, zaga do Corinthians, E colocou o Marquinhos Gabriel. Mas por que esse Por quê? Botafogo não passava no meio de Passar- campo? aí ele não precisava no volante. Ele investiu no ataque, o Botafogo Ele não negócio precisava era no se volante. O defender. que ele fez? Ele botou o Marquinhos Gabriel e trouxe o Maicon para fazer ali como se fosse a Cabeça saída de de bola. É, Fez a saída isso de aí bola. do jogo, semana passada, esse Botafogo aí, que ontem não passou do meio de campo, contra o Avaí, terminou só com um zagueiro. O Jair também tirou o zagueiro, deixou só o Marcelo lá atrás, porque o time todo estava atacando e o Avaí não passava no meio de campo. São circunstâncias do jogo. Eu acho que a tacada de mestre foi entender que o menino, na individualidade, poderia fazer a diferença. E ele fez. Ele entrou imediatamente, ele fez o gol foi dele. Mudou a história do jogo. O Cleison, o quê? Uns 3 minutos antes, mano, ele pegou uma bola ali na entrada da área, ele deu uma raquetada pro gol, a bola foi sair na bandeirinha de escanteio. Pois é. Né? Ele não olhou, ele só com a cabeça baixa, ele entrou na área. Esse Cleison é fraco, um bom viu? jogador. Porém, Não nada, hein? ele precisa pensar um pouco mais durante o jogo. Ele não é mau jogador, mas precisa pensar. Ele não pensa. Não, Mas não sei até onde não tá ele sentindo, não levanta viu, a Beijo? cabeça. Tá sentindo a camisa. Isso é um defeito que vem da base, né? O garoto entra na área, o jogador entra na área, ele tem que olhar pro gol. Ele só olha pro chão, é um defeito da base. Ele não foi Isso educado, né? viu? Isso foi educado. É duro você tirar isso. Um cara que é assim também é o Sassá. É um cara que só olha pro chão. Outro dia... Flavinho assim também. Outro né? dia Mas ele não olha no olho da gente, é horrível, ele fica assim. Outro dia o Bruno Paiva postou uma foto no Instagram dele. Bruno, pra quem não sabe, é filho do Mário Sérgio. De o Mário Sérgio jogando, acho que na Suíça. Uma foto é linda, é um quadro. O Mário Sérgio com a bola na frente dele, ele não está olhando pro chão, ele está olhando pro jogo assim. É uma foto, quem joga futebol... Beckenbauer também jogava assim. Sim. Quem gosta de futebol, quem quer ter sucesso na vida futebolística, tem que olhar aquela foto, ficar contemplando aquela fotografia do Mário Sérgio. Eu vou mandar fazer uma das um coisas quadro mais lindas. e dar pro Flavinho, porque o Flavinho, às vezes, a gente tá falando com ele tá assim. Fala, olha no olho! Olha no olho! Aí ele fica assim, fala. Só lembrando aqui, Benja, o Corinthians ele atingiu aí a 5ª marca, Pascoal, da sua história em termos de invencibilidade. O Corinthians ele atingiu a 25ª partida de invencibilidade. O Corinthians, se ele alcançar mais uma, ele bate a 4ª marca. Então o time do Corinthians vai estar fazendo história. Tá calando o Flavinho. Calando o Flavinho. O Flavinho que é a favor aí do alto investimento, o Flavinho que é a favor aí das altas cifras do futebol. Na quinta rodada falou O senhor que disse que o Corinthians cairia. Não, o senhor Aí, que ó. disse que era o Eliminates? Pois é. Mostra Aí, ó. pra ele. Aí, como ó. ele é o Eliminates Flavinho. continua sendo. põe aí pro O Eliminates Flavinho. continua sendo. O Corinthians continua sendo eliminado. Põe aí a arte pro Flavinho, aí, vamos torneio. mostrar. Vamos Não mostrar foi do os números Paulista. que o Flavinho gosta. Olha aí. A invencibilidade do Corinthians são 25 jogos consecutivos sem derrota, 15 vitórias, 10 empates. A última derrota do Corinthians foi dia 19 de março desse ano contra a Ferroviária, ou seja... E gol irregular aí também. São 104 dias sem perder, levando em conta que esse maior. jogo que o Corinthians perdeu foi lá em Araraquara, na Fonte Luminosa. O Com gol Corinthians jogou irregular. com várias reservas, mas era o time do Corinthians. Agora, o Corinthians pega um adversário sábado, que é a Ponte. Putz, mas bônus round de novo. Não, o Corinthians não é faz bônus 4 round, jogos em casa. Ponte só perde O Corinthians faz 4 jogos em São Paulo na sequência. Em casa não é, porque ele pega o Palmeiras fora de Não, casa. faz 3 em casa e o Palmeiras fora. Essa é a sequência do Corinthians. Mas sem viajar.
Sem viajar. Não sai de São Paulo nas próximas 4 partidas pelo Campeonato Brasileiro. Joga contra a Ponte Preta, joga contra o Palmeiras e mais 2 partidas em casa pelo Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians vai ter um bom período para descansar, recuperar jogadores. Essa é a vantagem. Já está na liderança do campeonato e tem ainda. Eu não falo em favorecimento na tabela. Mas, porque Pascoal, na próxima, quando virar o turno, Só o uma Corinthians correção. fará 3 partidas fora. O jogo contra o Avaí é fora. O Corinthians ele pega a Ponte Preta em casa, o Palmeiras fora, depois o Atlético Paranaense, salvo engano, em casa, depois o Avaí é fora. Isso, mas o Avaí fora. Com o jogo do Botafogo, quantos são? Botafogo. Já foi uma. Já foi Não, uma. tudo bem, mas o Pascoal deu a entender. Não. Seria os próximos 4. Não, Falou os os 4 quatro jogos. jogos. O Palmeiras é 4 fora. jogos em casa. Ô, Pascoal, Tá em São Paulo, mas Fora é fora. não sai grande- dessa. Vou repetir pro senhor. Ele tem problema de estar com cera, não viaja. O Corinthians não viaja. Pascoal, 4 partidas sem Não, mas viajar. o senhor falou Pascoal, isso com ar assim, Mas tipo, quando de que o jogar Corinthians com o está sendo Palmeiras, favorecido. Pascoal, Eu entendi errado? procede a informação Sim, senhor. que está muito difícil segurar Guilherme Arana, só que o presidente do Corinthians, o Roberto, ele está irredutível, que ele quer segurar todos os jogadores até dezembro, até porque termina o mandato do Roberto, e o Roberto quer sair campeão brasileiro e está fazendo de tudo para não vender ninguém. A eleição do Corinthians Procede? em fevereiro. Procede. Posso explicar? Sim, eu te fiz uma pergunta, duas tem uma situações que eu vou explicar para você. Primeira, a situação do Arana. Existem 2 vertentes nesse momento para o Guilherme Arana. Uma do futebol do leste do planeta, como diz o Flavinho, Leste do planeta. da Ucrânia, né? Leste Que vem da europeu. leste europeu, leste do planeta. Não é Ucrânia, É? De onde que é? Rússia. É Rússia? Perdão, Tá pela ali também. falta de localização. E o Corinthians espera uma proposta que ainda não veio. E o Corinthians tem um outro negócio encaminhado, muito encaminhado, mas que faltam detalhes da definição do negócio. Deu para perceber? Faltam detalhes. Arame, Bofunfa, quem? Com Larchan com o Bordeaux. O caso do Bordeaux com o Corinthians... O time da Rússia eu te falo qual que é. CSKA. Então, o caso do Bordeaux. Se o Bordeaux. Posso falar para você? Vou aqui. fala pra O quem Corinthians tá em só tem 40% do negócio do Arana. Arana. Né? Porque o antigo presidente do Corinthians loteou o Arana quando podia, fez Mário um lote. Lobby? É. Por Fernando Garcia? Tem um lote. Tem É o Fernando Garcia? Eu não sei quais são os empresários. Eu não sei. Mas ele é fatiado igual pizza. Então, o Corinthians só tem 40% do negócio. Você vê meio Guilherme Arana pra mim? Você quer um meio Guilherme Arana? Me dá meio Fagner, por favor. O Corinthians não Concorda? tem nenhum Fechado, nenhum jogador da base do Corinthians tem qualquer tipo de fatia. São todos do Corinthians. Os que vieram antes ainda têm as fatias. Mas procede que o Roberto está deixa eu irredutível em explicar. não querer vender Não quer nenhum? vender. Ele quer vender, mas só entrega em dezembro. Só depois de terminar o Campeonato Brasileiro. No caso do Arana com o Bordeaux, deve ser assim. Se o CSKA, o clube que o senhor está dando o nome, eu não tinha esse nome, quem está dando é Benjamin Bach. Mais uma vez ele está dando aqui uma notícia em primeira mão. E só para por aí, hein? Então é o Tem gente seguinte, achando que o eu tô Corinthians com uma coisa, mas topa não tô fazer não. o negócio com 6 milhões de euros por 40%. 6 milhões de euros em 40%. Por quê? Porque o Corinthians quer 3 milhões de euros do Bordeaux e 3 milhões de euros para pagar o Pablo. O Corinthians fez uma reunião, aproveitando o lance, no último sábado com o administrador da carreira do Pablo, né? Conversou com ele e tal, no último sábado, encaminhou o negócio e agora está na mão do Corinthians, a definição do caso Pablo, que pode envolver o Bordeaux. Pode envolver o Bordeaux nos 6 milhões, como pode envolver o Bordeaux num caso que saia o Maicon. Mas o Maicon ainda não tem nenhuma proposta do futebol europeu que joga no Bordeaux. Flavinho, a gente fica aqui sempre falando o seguinte, precisa botar molecada, precisa botar molecada. O Corinthians foi lá, talvez até pela necessidade da grana, foi lá e colocou a molecada. Nesses primeiros semestres, a molecada voou, o time está voando. O que acontece? A molecada Perde a literalmente molecada. vai voar. É o preço, mas eu acho que o Corinthians, como o Palmeiras, como o Flamengo, como alguns clubes muito ricos, e o Corinthians está com problemas financeiros, mas era um clube que era para ter muita condição financeira, esses clubes deveriam ter mais condições de segurar jogadores, eu acho. Não deveriam precisar tanto de dinheiro. Essa é a sensação que eu tenho, porque eles podem pagar bons salários, eles têm receita,
eles são mal administrados. Por isso que muitas vezes o jogador sai muito cedo, né? Mas o Corinthians, por exemplo, a gente está vendo aí o Corinthians jogando sem patrocínio na camisa, na frente. Se o Corinthians tivesse um patrocínio na camisa na frente, talvez ele não precisasse vender o Guilherme Arana já. Ia Talvez precisar. ele pudesse. Precisar. Mas precisa por quê? Porque tem dívida. De todo jeito Porque ia tem precisar. muita dívida. Então, isso não é Quanto só o significa Corinthians. um patrocínio master para um clube grande, Flavinho, por mês? 3 milhões? 3 milhões, Pascoal? Vai fazer uma conta aí. O Corinthians ia ganhar 35 da Caixa? É isso, 3 milhões, você dá uma amenizada na folha salarial, mas você não cobre custo. Você está falando, de 6 milhões de euros. Dá 20 milhões de reais. É o patrocínio da Caixa. Então, não, mas a Caixa ela paga mensalmente 3 milhões. Sim, isso aí é um alívio na folha global, salarial, né? Eu acho que esses clubes brasileiros, os clubes brasileiros, eles têm... Mas eu vou te falar, alívio, eu vou dizer um negócio pra você, é matemático. É melhor estar entrando Não, é óbvio. coisa do que Entrar o não duro. entrar nada. Não, mas os Porque- clubes, melhor eles pingar precisam no dessa sapato. vantagem, Via de jogadores, duas né? Não mãos, tem viu? jeito. Tem Porque jeito. a economia brasileira tá em queda, é verdade, mas quando ela também estava forte, né, a gente via a mesma situação, o mesmo cenário. Agora- Entendeu? Não dá para entender. Gente, a Ucrânia é um país, não é o caso, nós estamos falando da Rússia, mas a Ucrânia vive comprando jogador brasileiro. É um país minúsculo que está em guerra, inclusive, né? E como é que tem dinheiro para levar jogador do mas Brasil? esquece, você- A Turquia, qual é a grande força da economia turca? Mas a moeda, mundo. a moeda. Não, Hoje você faz um negócio com o Brasil, hoje o dólar e o É euro... altamente vantajoso. Já Você vem teve aqui, alto, já teve você- baixo, já teve tudo. Então, entendeu? mas é uma prova disso, Flavinho, aqui, se você vai ver essa janela aqui, essa janela está dando sinais que há muito tempo não ia ter uma janela tão agressiva como essa aqui. Porque o Brasil está estrepado, O Brasil sempre estrupiado teve estrepado, e quando você tem uma moeda que vale quase 4 vezes a tua, o poder de compra dos caras é Não, mas ridículo. na Ucrânia não tem o euro, a moeda deles lá é outra. Na Turquia também. A moeda que eles Turquia não é a zona do usam, a euro. moeda que eles Eles usam não estão para na fazer, zona do euro. a moeda que eles usam para fazer negócio é o euro. Tudo bem, Sim, mas mas usa como a aqui gente também também usa. dólar, hein, gente? Entendeu? Sim, só que o nosso vale 3, 4 vezes Eu não menos. sei qual é a paridade. Eles são, e eles outros, os da donos moeda dos clubes. ucraniana. Não, mas os donos dos clubes O lá, fato é que são trilionários. nos últimos anos todos, o único clube que fez criou uma estratégia, né? Elaborou um modelo para segurar um grande jogador foi o Santos. E eu acho que fez bem. Acho que fez muito Claro bem. que fez. Porque ia perder o jogador de qualquer forma. No fim das contas, ia perder por menos do que ele vale, é sempre assim, porque tem. Né, um Caso monte do de Lucas roubo. Lima, você tá falando? Não, Neymar. Ah, Neymar. Então o que o Santos fez? O Santos fez um business plan, que vocês falam, vocês capitalistas? Business plan. Fez um business plan para manter o. Vocês capitalistas. Para manter o jogador aqui. Nova E versão, o jogador. Flavinho, versão entregou 2.0. títulos, entregou Gostei, títulos. Flavinho. Entregou títulos modernidade. ao Santos, entendeu? Eu acho que um jogador como o Guilherme Business Plan. Não é isso que fizeram? Não sei, você Foi isso. Agora, como é que é o Eles nome falam do assim. estádio? É Arena. Não, não é. Daqui a pouco o time dele vai fazer business plan também. Vai? É porque as joint ventures, né? As parcerias. Fala, O problema é que no Brasil, os clubes de futebol em geral, sem exceção, têm como atividade secundária disputar campeonatos de futebol. A atividade primária, qual é? Negociar jogadores. É isso. Exato. O futebol brasileiro é um entreposto comercial. Está ali para colocar jogadores na vitrine, alguns brasileiros, alguns estrangeiros, e negociar esses jogadores para o exterior. O time é segundo plano. Tem um time também, mas a prioridade qual é? Vamos vender. Se você conversar com qualquer dirigente de qualquer clube, ele está pensando em quem ele vai vender. Quer vender esse, vender aquele outro. O time, o time a gente vê depois como é que faz, como é que a gente monta. Verdade. Mas o planejamento do Corinthians, Eugênio, ele está extremamente atrelado à permanência desses jogadores aí no elenco titular. Se o Corinthians perde um Pablo, se o Corinthians perde um Guilherme Arana, se o Corinthians perde um Fagner, um Rodriguinho, Fagner não um perde Jadson... Não, então, mas colocar quê? alguns jogadores aí que Fagner são... não perde mais. Não. Não dá pra cravar, né? Não se anima, não vai nessa, não. Não, mas se o Corinthians Mesmo ele com perde 2 ou 29, 3 é onde que tá jogadores... na lista. Mas se o Corinthians Mesmo com perde 2 ou 29, 3 tá. jogadores, Fagner, Pablo, Arana, Rodriguinho ou Jadson, ou até mesmo o Jô... Chato também não sabe. Não, mas Já tô colocando tem como 31. exemplo aqui os jogadores principais. Se o Corinthians perde um desses jogadores, ou 2, ou quem sabe 3 jogadores, o título brasileiro A ele tá dupla de zaga comprometido. também, mano. Tá comprometido, porque o Balbuena
talvez hoje, Pascoal, seja o jogador que esteja mais avançado para poder deixar o Corinthians. O empresário dele vira e mexe, fala, a Lazio fez uma proposta, etc e tal, até agora não saiu. A Lazio fez um monte de propostas, só que não chegou nenhuma no Corinthians. Pois é, até agora não saiu, mas o empresário dele tá direto batendo na porta do presidente do clube. Não é o Balbuena, não. Chega. O jogador que mais está na mira hoje para sair chama-se Guilherme Arana. Guilherme Arana. Não é bom esse é o mais cobiçado, mas pelo menos não tem um burburinho envolvendo o nome dele. O Guilherme Arana... O empresário do Balbuena tá todo dia na sala do Roberto falando que chegou uma proposta de burburinho, o que mais tem pressão é Guilherme Arana. O Guilherme Arana ele é o jogador que tem o scout desse jogador, da passagem dele pelo Corinthians, no time principal, os passes que originam gols, as bolas que ele rouba, as faltas que ele bate, os lançamentos que ele dá. Tudo isso está no scout, que no futebol europeu tem um peso enorme. Você sabe que no futebol europeu eles valorizam todos os aspectos do jogador. Então não é só o jogador fazer gol, ele é um lateral esquerdo que dribla, que é um jogador que passa na linha no meio campo com muita velocidade, é um jogador que crê nas suas possibilidades. Então ele é um cara que tem um scout maravilhoso. Então por isso que ele é o jogador mais procurado no Corinthians hoje. Se o Pedrinho tivesse essa fluência que você pede, jogando mais, o Pedrinho também teria um bom scout. Você já viu o scout do Mano, Flavinho? Do Mano? Não. Melhor nem ver. Eu vou te mostrar, tem uma foto do scout do Mano, eu vou mostrar pra você. Agora nós vamos ouvir os jogadores do Corinthians. Deixa na cabeceira da sua cama, né? Vamos ouvir o Rodriguinho, o Jô artilheiro do Corinthians. O Jô tem 6 gols no Brasileirão. E vamos ouvir o cara que é do Carille. Vamos ouvir. A equipe persistiu, tentou criar a jogada da maneira que foi, com bola parada e na imposição. E deu tudo certo, com um bate-rebate lá dentro da área, mas foi uma vitória da superação mesmo. Essa gordura, né, é importante pra gente. Vamos tentar ficar focados para que possa aumentar ou continuar dessa forma, porque ainda tem muito campeonato pela frente e isso pode ser muito importante, né, no final. Então a gente tem que estar focado para que não deixe cair e que a gente possa continuar somando. A torcida entendeu como é que seria o jogo, seria um jogo de paciência. Isso é muito importante, tem que parabenizar a torcida, porque quando eles criticam, às vezes a gente fica chiando, né? E hoje eles tiveram paciência, então é mérito para eles também, que nos apoiou, que nos ajudou até o final. E por isso que a gente teve paciência e qualidade para ir no final e fazer um golzinho. A ideia era para mudar o jogo, para continuar em cima deles. Quando você pega adversário fechado, você tem que colocar jogadores que vão para o drible, que vão para um contra um para quebrar essa marcação. E essa foi a intenção de Marquinhos e Cleison. Depois com o Pedrinho entrando também, jogador de qualidade, que tem um contra um muito forte, né? Um jogador inteligente, além de ser um armador, tem um contra um muito forte. E sim, as modificações deram resultado sim. O que a gente pede nesse momento... que continue persistindo e com muita concentração ali atrás, quando você pega um adversário que vem para jogar no seu erro, né? O Botafogo, claro, que priorizou, segurou alguns jogadores que são titulares pensando na Libertadores ou no desgaste de quinta-feira, não sei qual foi a ideia do Jair, né? Mas quando a gente viu a escalação no vestiário, sabia que era para isso. Então o que a gente pede nesse momento, tá jogando em cima do adversário, ter paciência, não fica forçando que é o que o adversário quer, que o momento certo vai aparecer. Né? Repetindo, 15 finalizações em um tempo de jogo é muito, com 9 certas, 9 acertando o gol, contra nenhuma do adversário. Então o que a gente pede nesse momento para continuar persistindo e com muita concentração ali para não ser surpreendido. Isso que é bom, Pascoal. Ele falou, o Carille quer concentração, E agora quem está concentrado também, quem vive uma fase espetacular, é o Cássio. Olha só também os números do Cássio, vamos colocar aí. O Cássio que eu vou te falar, Tite, o Cássio merece uma chance. Goleiros que ficaram mais tempo sem sofrer gols pelo Corinthians em brasileiro. Jairo, lembra o Jairão? Jairão, que veio o do gigante Curitiba. Jairão. Jogou em 77, era revezado com o Tobias, 78, 11 jogos, 957 minutos. Segundo o Carlão, nosso Carlos Galo, 6 jogos, 661 minutos. O Carlão também, Carlos de novo em 86, 5 jogos, 516 minutos. Quarto já está o Cássio. 4 jogos e 467 minutos. Ele já ultrapassou o Ronaldo Giovanelli, o Tobias, que está na história, e em sétimo é o Cássio, esse ano já de novo, com 5 jogos e 457 minutos. Ô Eugênio Leal, o Cássio não merecia uma chance com o Tite? Para mim, cada um é lógico, é gosto pessoal, para mim o Cássio hoje é o melhor goleiro do futebol brasileiro. É um dos bons goleiros que nós temos no futebol brasileiro. Para mim, não é. Hoje, o goleiro que mais me agrada no futebol brasileiro hoje é o Jean do Bahia.
Para mim, excelente goleiro. Ele joga com o pé muito bem, com uma facilidade enorme. Mas o Cássio é um excelente goleiro, experiente, rodado e que conhece o Tite muito bem. Agora, o próprio Tite, né, que teve essa relação com o Cássio, será que ele realmente tem a palavra final? Goleiro é caso do Tafarel. Exatamente isso que eu ia falar. Goleiro da seleção brasileira é caso do Tafarel. É isso que eu fico me perguntando. Mas, pô, isso não existe, cara. Tudo bem, o Tafarel indica. Agora, quem é o chefe do negócio é o cara. Quem assina é o CEO lá. Quando colocaram o Alisson como titular da seleção brasileira, todo mundo disse, não foi o Dunga, foi o Tafarel. Aí o Dunga foi embora, o Tafarel ficou, o Alisson continuou como titular. Sinceramente, não tem nada contra o Alisson, não. Mas ele nunca foi um goleiro de primeiríssimo nível no futebol brasileiro para ser titular da seleção. Quem é mais goleiro para você hoje, Alisson ou Cássio? Precisa, né? O Cássio. Quem é mais para você, Alisson ou Cássio hoje? Como goleiro, o tá? Alisson não precisa ser goleiro, não precisa nada. Não precisa ser bom. Mas o Cássio tá jogando melhor. O Cássio... Você não escutou? Você ficou com a boca aberta, troco do quê? Fala a verdade que você tá olhando pra ele. Você escorrega, velho. Cássio e... Você imagina o Quem Alisson? é mais bonito, o Cássio ou o Alisson? Imagina. Você imagina o Alisson assim, só de luva e meião? Quem hoje é mais goleiro, Alisson ou Cássio? O Cássio merece uma chance na seleção? Sem dúvida. Cássio, os dois goleiros pra mim na seleção brasileira seriam Cássio e Vanderlei. E pra você, o terceiro a gente ia pensar em outro. Eu acrescentaria junto a essa lista do Sormani aí o Diego Alves. Apesar do Diego Alves aí ter sido convocado aí, mas ele não é frequente na seleção. Mas ele já joga na seleção do Paraguai. Não pedi, eu coloquei ele. Não pedi na seleção brasileira. Vou te ajudar. Não pedi na seleção. É outro país, Negativo, inclusive na minha avaliação, o melhor goleiro do Brasil hoje é o Diego Alves, que tá jogando fora. O melhor goleiro do Brasil, pra mim, chama-se Cássio. Não, peraí. O Diego Alves hoje, ele tá um passo à frente do Cássio ainda porque ele tá jogando no futebol europeu. Junto do Diego Alves, eu colocaria o Cássio e o Vanderlei. Sabe por quê? Você tem prevenção contra o Cássio. Não, mesmo Nem o cara pegando o que tá pegando. O Cássio tá você vê como é que é o demais. negócio? O cara tá pegando tá enormidade. O gol do Corinthians, faz bola e pá. Ele vai pedir o volta. E o goleiro chuta e o Cássio tá lá. Chutou, pegou. Calma, Pascoal, calma. Aí o homem vem aqui... Mas só responde, o Cássio merece uma chance? Merece. Merece ser convocado? O Cássio passou um jogo ontem sem pegar na bola, gente. Mas não por ontem, eles estão jogando o campeonato. Sim, claro, é evidente. Mas nós estamos colocando aqui os números do Cássio com base, inclusive, no jogo de ontem. Não. O jogo de ontem é incluído. Faz parte, ué. Eu sei, eu sei. No jogo de ontem, se eu atuo no gol, eu também não tinha ter... Você joga de terno no gol. Não chegou nenhuma bola no gol do Corinthians. Agora, eu também acho que o Cássio hoje é goleiro de seleção. Entendeu? Então, porque você lançar esse número aí que a gente lançou agora há pouco. Cássio está a 5 jogos sem sofrer gols. Não é por esse número que ele merece ir pra seleção. Exatamente. Não, ele merece pela campanha. Ele merece pela pessoa, pelo profissional, pelo kit. Exatamente. Ele merece. Esse ano ele vem jogando super bem. Ele joga. Agora, eu só queria pontuar isso. Que no jogo de ontem, a bola não chega. Não tem nenhum lance aí. Uma questão do futebol internacional, falando em seleção. Futebol de seleção não é exatamente igual ao futebol que se pratica no Brasil, no Campeonato Brasileiro, nas nossas competições. Mas ainda são 11 contra 11 e uma Sim, bola. ainda são. Mas cada vez mais é preciso jogar com os pés. O Cássio tem jogado bem com os pés, fazendo lançamentos. Mas quando recua a bola para ele dominar, às vezes ele tem dificuldade. Por exemplo, foi convocado agora, não jogou, mas foi contratado pelo Manchester City, lá o Ederson, brasileiro. Você não pode deixar de fora. Por que ele foi contratado pelo Manchester City? Porque o Guardiola identificou nele capacidade para jogar assim. E a própria seleção brasileira já viu necessidade de recuar a bola para o goleiro e o goleiro tem que se virar com a bola. Por isso que eu coloco, pouca gente tem falado, mas em breve vai ser o nome mais divulgado. Esse menino do Bahia, além de ser muito bom debaixo das traves, ele com a bola no pé é impressionante, é disparado o melhor do futebol brasileiro. E por isso vem sendo chamado o goleiro do Atlético Paranaense, o Everton, que vai bem com a bola no pé também. Ô, Pascoal, pra gente encerrar o assunto do Corinthians... Tem o Botafogo uma informação. O torcedor ontem jogou uma moeda, mas foi... No árbitro atrás do gol, o torcedor jogou uma moeda de 25 centavos, a moeda... Foi entregue ao árbitro, colocado na súmula, o torcedor foi levado pelos próprios torcedores do Corinthians ali, foi indicado para a polícia. O setor atrás do gol, olha lá, o árbitro vai lá para pegar, ele foi atingido por uma moeda, ela mostra a moeda para o árbitro, fala o tempo do jogo, diz de onde veio a torcida, o torcedor foi levado para
o setor reservado lá. Eu queria que o senhor falasse com a mesma veemência que quando a gente estava lá antes de começar o programa, o senhor entrou gritando. Fala, pô! O senhor tá, vocês estão tudo nhenhenhen hoje. Eu só queria acrescentar... Faz programa de final de ano. Você que é torcedor do Corinthians... Mas se eu brigo é porque eu quero brigar. Você que tá... briga agora que é pra brigar. Você que é torcedor do Corinthians, vocês estão ajudando, assim, muito legal. E eu o Corinthians tem 400 pau de multa para pagar, você, só de acender... Isso é uma completa ingratidão. Como é que vocês fazem isso? Jogar coisa no juiz? Vocês estão malucos? Agredir juiz no Corinthians. Atirou uma moeda. Eu vi, isso não se faz. Isso é uma ingratidão completa. Então, só dizer, você que é torcedor do Corinthians... No juiz? Você que é torcedor do Corinthians, são 400 pau de multa que o Corinthians tem que pagar só de acender aquele... Ah, que bonitinho! Que legal! 400 pau de multa. Vocês são espertos pra caramba, vocês são do contra, vocês estão agindo contra o status quo, vocês estão agindo contra... Isso é muito legal. Você fechou, primeiro, 400 pau de multa. Segundo, fechou o setor que a torcida ficava. Terceiro, atiraram uma moeda no árbitro que fica atrás do gol. O que é que vocês estão esperando? Vocês estão querendo fechar a arena do Corinthians? Vocês estão querendo que o Corinthians não jogue na sua arena? Peraí, Pascoal. Não tente, tá faltando não tente criar uma tempestade onde não existe. Tempestade não. O cara já o torcedor ele foi identificado o negocinho lá. E o clube não vai sofrer nenhum tipo de pena. Você não é torcedor, é brincalhão. O torcedor que atirou a moeda, ele foi identificado e o Corinthians ele não vai sofrer nenhum tipo de pena. Gente, vou repetir aqui pra vocês. 400 pau de multa. São 400 paus de multa, não é 400 que são 400 quilos de alcatra. 400 pau, não, isso você tem que pagar. Se não paga, você tá louco? Tem que pagar os 400 pau. Tem arena fechada, jogo com a Ponte Preta não tem o setor onde fica a torcida. Isso é ruim. Ali não tem. Prejuízo, 2. Terceiro prejuízo, atira a moeda no cara atrás do gol. No espantalho de horta, ele não faz nada, eu sei que ele não faz nada, mas eu falo pra você, não serve pra nada, não serve. Mas o cara fica ali no espantalho de horta, toma uma moeda na cabeça. Pô, o Napoli perdeu um título italiano com a moeda que atiraram no alemão. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. É o fim da picada. Uma arena como a arena. Vocês estão querendo que o Corinthians não jogue na arena. Só falta isso. Vocês estão querendo provocar que o Corinthians não jogue na arena. Futebol tá com muito mimimi. O Mano discorda de você por quê? Radicalmente, Benja. Primeiro, com relação aí aos sinalizadores que foram acesos ali na arquibancada. Eu acho que o torcedor tem que protestar sim. Se ele entende que ele tem o direito de fazer mais isso, 400 pau. Ele tem que transgredir essa regra, que é uma imbecilidade. Mais 400 pau. O Campeonato Paulista... O Corinthians tá sobrando dinheiro, né? O cara tá mergulhando, tá saindo nota de 100. O cara mergulha, é uma nota de 100 que voa. A minha opinião é essa. Sai uma nota de 100. Você tá de brincadeira, mano. É essa. Transgredir pagando 400 eu pau? acho que sim. É bonito, é bonito pra transgredir. Pra quem transgride, não é pra quem paga, não. Não é gritando que você... Esse que é o problema. O cara transgride, mas não é ele que paga. Ele paga a conta porque ele paga o clube. O torcedor ele paga. Vai pagar 400 pau agora. O torcedor ele paga. Você pediu pra falar, agora você não quer que eu fale? Eu pedi, você precisa decidir o que você quer. Eu pedi pra você falar, só eu pedi pra você, por favor, brigar com ele. Ser estúpido e mal educado com ele. É bonito, transgredir, legal, eu sou poderoso, eu faço e aconteço. Aí o Corinthians faz o seguinte, chama vocês aí que acenderam, todo mundo aqui. Ajuda a pagar os 400. Aqui? 400. Vai pagar? Mas, ô Eugênio, vai pagar? Setor paga. Vai pagar, então chama lá quem acendeu lá mas o negócio Eugênio, eles têm que pagar, porque é muito bonito transgredir e mandar a conta pro outro pagar. O negócio é o seguinte, primeiro, com relação... Joana, vou falar, com relação a isso, eu acho que é uma imbecilidade por parte da CBF determinar esse tipo de situação. Vamos lá, por partes. O torcedor, ele paga... Eu tô esperando seus argumentos, eu não tenho nenhum. Eu gostaria de falar, vocês não deixam, é complicado. Você não tem argumento. Vamos lá, vou tentar, novamente, recapitulando. Tô esperando. Eu entendo que o torcedor, ele paga sem essa conta, porque ele lota aquele setor todo jogo. Não vai lotar porque tá fechado no próximo jogo. Eu posso terminar, Pascoal? Senão só você fala. Não. Posso? Só estou explicando pro senhor. Posso? Não vai lotar porque tá fechado. Eu esperei o senhor falar. Eu gostaria só de... Eu não tô aqui, gente. Gente, existe uma diferença entre impor um ponto de vista e expor um ponto de vista. Eu só exponho o meu. Vocês podem expor o de vocês também sem problema algum. Se ele paga o ingresso, ele paga pra ver o jogo. Eugênio, o negócio é o seguinte, arquibancada... Não acho, eu discordo. Acabou. Eu discordo. Eugênio, arquibancada sempre foi um negócio popular. Sinalizadores, bandeiras, batuque, sempre fez parte da história da arquibancada. Hoje estão tentando fazer um processo aí de gourmetização do futebol. Não. É sim, é sim. Segurança, é uma coxinização do futebol, não é, Eugênio? Eugênio, inclusive no Uruguai acontece isso, na Argentina acontece isso. Isso é errado, isso é agressão. Isso é agressão. Mas, por exemplo, o futebol está passando por um processo de coxinização que eu não concordo. Eu acho que a arquibancada sempre teve ali como foco principal a festa. Eu não estou falando a baderna, a festa. A festa envolve batuque, envolve sinalizador,
envolve bandeira de mastro, envolve baterias. Eu acho que tudo isso faz parte do pacote arquibancada. E por que isso foi proibido? Eugênio, porque hoje Porque alguém acordou um dia assim, eu acho que Eugênio, hoje é mais fácil. Eu acho que não tem que ter bambu. Eugênio, Os caras usam aquilo pra brigar, pô. Não, pelo contrário. A bandeira, ela não bate em ninguém. Quem bate é o cara que tá segurando ela. Então você tem que tirar aquele cara que tá segurando a bandeira, é igual aquele cara que acha a mulher com amante no sofá e vende sofá. Então tem que tirar isso aí é uma medida paliativa. Mano. Não é isso, Pascoal. Isso é uma medida paliativa. Então, só pra tentar terminar meu raciocínio, o negócio é o seguinte. Eu quero falar também. Com relação a isso, eu acho que é uma cretinice, Eugênio. Aí vocês vão entender o termo, porque eu não acho que a CBF pode dar pro torcedor a parada técnica. O torcedor hoje, quando ele acende um sinalizador na arquibancada, o árbitro é obrigado, pela determinação da CBF, de interromper a partida. Você dá pro torcedor o direito dele ter uma parada técnica quando ele quiser. Muitas vezes atrapalha o time dele. Pois é, também. Só pra fechar, então, eu acho que, por exemplo, no Campeonato Paulista, desde que não houvesse a interrupção da visibilidade no gramado, a federação, a recomendação era deixar continuar a partida e deixar o sinalizador ali. Zero, não convenci. Eu não convenci. Agora eu não entendi por que o torcedor tem direito de ir lá fazer o que tá proibido pra botar a conta pros outros Porque pagarem. isso não tem nexo, Eugênio. Não tem nexo. Não tem nexo. Eu acho que quando você não concorda com alguma coisa, é muito bonito você fazer alguma coisa, desde que você assuma a responsabilidade do seu assumem muitas vezes eles são identificados. Mas, Eugênio, eu acho que ao invés da gente criticar o torcedor, a gente tem que criticar essa medida aí ditatorial da CBF. São três torcidas que usam aquele espaço. São três torcidas. Pascoal, o senhor é contra. Essa concretização não pode acontecer, cara. Não. Ali não. Não, tô falando da acendeu esse negocinho que ele gosta aí. Essa papagaiada, que isso aí não serve pra nada. Isso aí não serve pra nada. Isso é bonito, dá um valor especial, água de salsicha. Água de salsicha, não serve pra nada. Isso aí dá um valor especial. Embeleza coisa nenhuma. Embeleza nada. Só prejudica. Se tá escrito Falou que não aqui pode... o Joãozinho 30 das arquibancadas. Beleza. Vocês, por exemplo, vocês que são, acompanham o futebol europeu, vivem elogiando, por exemplo, a organização do futebol alemão. O que você tem nas arquibancadas da Alemanha? Bandeira pra cacete. Não, só tem num lugar que tem essa lanterninha que acende aí, só no campo do Borussia. Eu tô falando, por exemplo, Só me responda uma coisa, por que estamos discutindo sinalizadores se ontem foi um torcedor que jogou uma moeda? Porque isso aí vem de um contexto, Benjamin. O Pascoal misturou tudo. Não, isso vem de um contexto. Uma salada de fruta de açúcar. O auxílio, isso é o auxílio que o torcedor do Corinthians está dando ao clube. Isso é um auxílio. 400 pau de multa porque acende um foguinho. Não, mas peraí. Que legal. Olha a sua ingratidão agora. Peraí. O senhor não fala, já que o senhor está generalizando a torcida do Corinthians de forma pejorativa, por que o senhor não fala que é a maior média de público do campeonato? Isso sim ajuda ao time. Não, do Palmeiras. Não, média de público é do Corinthians. Não, senhor, média a arrecadação. Bom, pelo menos no aplicativo que eu tenho aqui, a maior média de público é do Corinthians. A maior arrecadação é do Palmeiras. A maior média de público é do Palmeiras. Do Campeonato Brasileiro? Só vou. Eu tenho só para encerrar. Você tem 30 segundos, eu vou te cortar. Pode me cortar, não vou falar mais nada sobre esse assunto. Você que é torcedor do Corinthians está prejudicando o Corinthians. Vocês deu para perceber, não? 40 mil todo jogo, estão prejudicando. Prejudicando. E quem que vai pagar o 400 pau lá? Pagar nada. Esse dinheiro dos 40 mil não vai pro Corinthians. Vai pra pagar o estádio. Vão recorrer disso aí, Pascoal. Não vão pagar nada. Vai recorrer, cara. Vai recorrer. Toda semana vem uma multa, é 120, a cada 130. Dia mais o futebol tá ficando chato por causa disso. A gourmetização tá imperando. A cochinização tá imperando. Pois é. O cara tá defendendo as arenas. Daqui a pouco, Flavinho, os caras, ao invés de dogão na porta, vai ter menu degustação com foie gras, velho. Não pode. Com ovas de peixe. Mano, não adianta. A gente pode perder. Com caviarzinho em cima da torrada. A mais chata que tem no futebol é essa frase que o futebol tá ficando chato. Tá. Hoje nada pode. Hoje no futebol nada pode. Você sabe que é o pior? Hoje você gritar tirar a moeda, pode tirar a moeda, pode tirar a moeda, pode botar a luzinha, pode fazer o que você quiser lá. O futebol tá ficando pó. O pior são as demagogias. Tá pior que chato. Os demagogos de plantão. Porque os caras que estão criticando, um dia eu vou mandar foto de onde eles sentam nos estádios de futebol. Você vai mandar? Vou mandar. Então mande. Vou mandar nos camarotes, com acesso legal. Aí na TV é legal. Você não tá falando de uma pessoa específica. Não, dessa vez? Não. Dois. Pera um pouquinho. Tem um já que tá defendendo até as arenas. Não defendendo nada. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp. Tem uma informação no Botafogo. Então dê a informação antes. O Botafogo está interessado em contratar o Wagner Love. Essa notícia está no site dos canais Fox Sports. Vai tentar usar, claro, esse dinheiro que estava investindo no Montijo. E como teve a suspensão do contrato do argentino com o Botafogo, então o Botafogo está atrás agora do Wagner Love. Mas tá na China, não tá na China?
Turquia. Tá jogando, Turquia. E eu, Pequeno da Turquia, mas e foi eu, artilheiro, não pode ser viável. Artilheiro, meteu muito gol. eu semana passada dei uma informação errada. Porque eu não tenho problema de falar. Eu falei que o André Lima estava certo com o Botafogo, o André Lima não acertou. Eu errei. Eu errei. Tá lá no Então é Vitória. bom falar isso. Tá no Vitória da Bahia. Eu errei. Perdeu um gol ontem que precisa ter Porque se receita. a gente critica treinador, porque quando o time perde, ele joga a culpa em tudo e não assume o erro, não podemos fazer igual. Então eu falei, eu dei a informação e errei sobre o André Lima no Botafogo.